deparamos com famílias, e não estou aqui fazendo uma crítica, longe de mim tal coisa, tá certo? Mas só algo para observarmos como família. Às vezes nós encontramos uma família falando: como vai seu filho? Ah, meu filho está bem, meu filho está fazendo faculdade disso, daquilo, meu filho é advogado, meu filho é aquilo, meu filho é aquilo. Tudo bem. E como é que está a sua família dos pés do Senhor? Ah, pastor, ele está um pouco distante. Não deveria ser o inverso? Não deveríamos colocar a nossa família primeiro nos pés do Senhor, para que depois seja alcançado algo mais? E aí nós estaríamos cumprindo Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, é a família fazendo missões, servindo ao Senhor a cada dia na igreja. As nossas famílias devem ser assim. Mas enfim, falando de missões, o pastor Rafael disse que eu ia virar sulista, não sei, baiano, paulista, agora sulista, não sei. Mas irmãos, é interessante, quando nós começamos a orar, Deus faz coisas que nós não imaginamos. Um cidadão que conheço, por nome Edmilson, pastoreando a igreja em São Paulo, congregação, estabelecemos uma igreja de 97 a 2013, 17 anos, entregamos uma igreja pronta para um pastor, assume a igreja. Nós saímos da editora Batista Regular, onde servimos 23 anos, e fomos de tempo integral para a Igreja Batista Esperança, onde em março agora completo 8 anos na equipe pastoral. 8 anos na Igreja Batista Esperança. Amanhã na escola dominical nós vamos usar o modelo de missões da Igreja Esperança para ilustrar um pouco para a nossa igreja aqui. Mas servindo ali, surgiu uma necessidade em Londrina. E nós fazemos parte da equipe pastoral e nós estamos em uma lida, né? Cada final de semana se desloca uma equipe de São Paulo para Londrina, porque o pastor Davi Smith, ele começou uma igreja, começou um trabalho lá, mas ele está mudando para os Estados, voltando para os Estados Unidos em novembro. E então ele disse para o nosso pastor, o pastor Sérgio, para assumir o trabalho. O trabalho está começando, tem 12 pessoas para assumir o trabalho. E nós estamos orando, a equipe pastoral, lá nós somos em 3 pastores e está chegando mais 3. Então 6 pastores. Nós estamos orando e vai chegando o dia da assembleia, a igreja precisa decidir quem vai, quem não vai, quem vai, quem não vai. Então cheguei para o nosso pastor e disse o seguinte, conversando com minha esposa, apresentei essa preocupação com esse deslocamento de pessoas São Paulo-Londrina, São Paulo-Londrina. São 585 quilômetros aproximadamente para ir e mais 585 para voltar. Então a minha esposa, essa senhora, disse para mim: faça o que estiver no seu coração, o que você decidir eu estou junto. Eu não preciso de mais nada, né? Mais nada. Então cheguei para o nosso pastor e disse: olha, em off, né, porque ele disse que lá na igreja eu sou o braço direito dele, eu sou o vice-presidente da igreja. Então, disse em off: se não aparecer nenhum da equipe para dizer que vai, eu vou. Sério, Ed, você vai? Eu digo, vou. Ele me chama de Ed. Edmilson, Ed. Sério, Ed, você vai? Eu digo, olha, se não tiver ninguém, eu vou. Claro, se o Senhor autorizar, se o Senhor permitir, o Senhor é o presidente da igreja, e eu vou com minha esposa, não tem nenhum problema. E nós ficamos aguardando. A assembleia ia ser no domingo, 17 horas. Nenhum pastor da equipe se colocou voluntário. Eu estava em Londrina e mandei uma mensagem para ele: tem alguém? Não. Então, tem. Nós vamos. Então, nós fomos arrolados para sairmos de São Paulo e ir para Londrina. Possivelmente até outubro estaremos fazendo a mudança, tá
certo? Essa semana próxima pretendemos ir para procurar casa. Então, é missões. É missões. Você precisa se colocar à disposição. Você ora e quando a oportunidade surge, você precisa fazer igual o profeta: eis-me aqui, não é eis-me ali, né? Olhando a minha idade, já não tenho mais barba preta, afinal de contas já está branca. Eu chego no metrô e sento no lugar de velho, o pessoal levanta e me dá o lugar. Eu pensava que eu não sairia mais de São Paulo, até porque a Igreja Batista Esperança também tinha um projeto para um bairro em São Paulo, Jardim São Luís. Nós íamos começar uma igreja lá naquele bairro. E nós preparamos um apartamento, compramos um apartamento, reformamos, equipamos do nosso jeito. É esse aqui que nós vamos ficar até Cristo nos chamar. Aí ele disse: tá bom, o apartamento vai ficar e vocês vão para outro lugar. Né? Mas, se Deus permitir, nós estaremos indo para Londrina. Tá? Então é Bahia, São Paulo, Jardim Guarujá, São Paulo, Vila Mariana e agora Londrina. Mas soldado na porta do quartel quer serviço e não escolhe, né? Não escolhe. Mas, meus amados, isso mostra que missões também é pegar o bastão. Missões é pegar o bastão, não é passar o bastão, mas é pegar o bastão. Quantos missionários? O pastor Rafael citou aqui 3 missionários, 2 fundadores de igreja que estão deixando o país. Meus amados, como brasileiro, como cidadão brasileiro, eu dou 1000 graças a Deus pela vida dos missionários americanos que deixaram sua pátria e vieram para este país, como para outros países, mas para este país. O pastor que me ganhou para Cristo foi ganhado por um missionário, e ele me ganhou para Cristo. Missões, mas claro, os tempos vão mudando, as coisas também vão mudando, e eu creio que já é hora do Brasil agora também mandar mais missionários, e não depender só do missionário americano que vem para este país. Sou muito grato a Deus pela vida deles. Nós, lá de São Paulo, nós fazemos parte da Ordem dos Pastores Batistas Regulares de São Paulo. Fui presidente por 4 anos. E durante esse período de 4 anos, nós estabelecemos uma meta: focar em oração, dedicar tempo em oração, agradecendo a Deus pelos missionários que aqui chegaram, mas pelo despertar da igreja brasileira em fazer missões. Porque é importante, é necessário. Quantas igrejas nós brasileiros vamos fundar? Porque não temos missionários americanos chegando como antes, agora somos nós. Quantas igrejas nós vamos fundar? Foi interessante que quando o pastor Davi Smith comunicou ao nosso pastor Sérgio que estaria indo de volta para os Estados Unidos e queria deixar o trabalho que ele estava iniciando com ele, o nosso pastor veio, foi até Londrina, olhou, trouxe um relatório para a igreja, e ele disse: não pode fechar. Nós somos uma igreja missionária. A Igreja Batista Esperança é uma igreja missionária. Nós não podemos deixar que esse trabalho se feche. Nós vamos assumir. Então, irmãos, missões também é pegar o bastão. Abre sua Bíblia em Filipenses 2:16, ainda que não vou tratar desse texto hoje, mas eu quero introduzir com esse texto. Filipenses 2:16.
Claro que Paulo aqui, no capítulo 2 de Filipenses, ele vai tratar do padrão da vida cristã. Ele vai falar nos versos 1 a 4 de humildade. E para reforçar esse ensinamento dos versos 1 a 4, ele vai usar o exemplo máximo de humildade de Cristo Jesus, nos versos 5 a 11. E agora, nos versos 12 a 18, ele vai falar que nós precisamos colocar isso em prática. Viver colocando isso em prática diariamente. E no verso 16 ele vai dizer: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quem está falando aqui é Paulo. Agora, pega esse texto, extrai esse verso de Filipenses, capítulo 2, verso 16, e traz esse verso para os missionários americanos que vieram para este país. Será que a igreja brasileira ela vai deixar que os missionários americanos que vieram para este país cheguem lá um dia na sua pátria, olhe para trás, olhe para a nossa nação, olhe para as igrejas que eles fundaram, o quanto eles trabalharam, eles dizem: infelizmente me esforcei em vão. Vamos deixar que isso aconteça? Não, não podemos deixar. Nós precisamos fazer missões para que, quando eles olharem para trás, quando eles olharem para a igreja brasileira, eles possam dizer: não me esforcei em vão. Glórias ao Senhor. Porque lá tem um povo que continua fazendo missões. Lá tem um povo que semeia as boas novas ao perdido. Lá tem um povo que leva a Cristo como Salvador para aquele que necessita. É assim que eu espero que eles possam ver a igreja brasileira trabalhando, ativa, ok? E que eles possam realmente, alguns deles, que ainda têm uma boa saúde, outros já não têm mais uma boa saúde, mas outros ainda têm uma boa saúde, mas que eles possam gozar das bênçãos do Senhor na sua pátria, sabendo que não correram em vão. E eles vieram aqui, serviram e glorificaram o nome do Senhor, pregando o Evangelho. Meus amados, hoje à noite eu quero falar de um personagem que traz muitos desafios para as nossas vidas. Eu quero falar da chamada de Josué. Este jovem traz muitos desafios para as nossas vidas. Amanhã pela manhã eu quero falar, envolvendo nós, na questão de ofertas. Na escola dominical eu quero usar o modelo da Igreja Batista Esperança para desafiarmos em missões. E à noite eu quero trazer o exemplo do apóstolo Paulo. Não soltou o bastão até a morte, pegou e seguiu até o fim. E é interessante que aquele homem, grande servo de Deus, ele disse que já estava sendo servido fugiu a palavra. Libação. Exato. Estava aqui oferta, mas libação. Ok? Já estava prestes a morrer, mas ele ainda estava fazendo a obra. Ele não soltou o bastão. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Ótimo. Então você sabe quantos anos você tem. Você está pronto a continuar segurando o bastão? Você está pronto para continuar como igreja de Cristo,
como membro do corpo de Cristo, indo por todo mundo e pregando o Evangelho a toda criatura? Não importa a idade, meu irmão. Não importa a idade. Eu lembro que a semana passada nós temos na equipe pastoral um pastor com 82 anos, está caminhando para 83. Então, conversando com ele sobre a saída para Londrina, eu tenho só 58 anos, mas vocês ainda vão me dar 42 parabéns, tá certo? Então você já sabe quantos anos eu vou viver, né? Eu tenho 58, você vai me dar 42 parabéns, então tá ótimo. Mas eu disse para ele: meu querido, eu já estou sendo oferecido em libação. Aí ele falou assim: se o irmão está sendo oferecido em libação, eu sou a brasa que já está torrando. Porque com 83 anos, 82, quase 83, ele está na ativa, ele não para. Entende? Ele diz: enquanto eu tiver fôlego, eu vou servir a Cristo, eu vou ganhar almas para Cristo. Vamos orar. Pai eterno, te louvamos por sua bondade, sua graça, te louvamos por Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador por excelência. Mas nós te louvamos também pelos teus servos, homens, mulheres que deixaram seus países e vieram para este mundo, especialmente os norte-americanos. Obrigado pela vida de cada um deles, ó Pai, que trouxe a tua palavra a nós. E aqui estamos e rogamos a tua graça, o teu socorro, a tua ajuda para te servirmos a cada dia e a cada instante. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, volte agora a sua Bíblia, saia aí de Filipenses capítulo 2 e vá para Josué capítulo 1. É interessante que nós conhecemos muito esse personagem, nós conhecemos bem esse texto bíblico, essa passagem bíblica, nós conhecemos muito bem, mas há uma questão que muitas vezes nós não atentamos. E qual é essa questão? Essa questão é a seguinte: muitas vezes nós não tropeçamos em coisas difíceis. Na maioria das vezes nós tropeçamos em coisas fáceis e que sabemos. Na maioria das vezes nós tropeçamos em coisas fáceis e que nós conhecemos. Não são coisas difíceis. E esta noite eu quero ver com vocês, baseado aqui na vida de Josué, 4 orientações para não soltarmos o bastão. Eu acho que eu fiz certo. Ok. Então, nós vamos ver aí que lições também é pegar o bastão, mas nós vamos tirar lições aqui, 4 lições da vida de Josué. O que diz o texto de Josué 1, de 1 a 9? Eu não vou ler todo o texto seguido, porque senão a gente toma 2 tempos, né? Eu leio primeiro e depois, quando eu for discorrendo o texto, eu vou lendo novamente. Então, eu vou lendo pausadamente os versos. Olha o que diz verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Mas Deus está dizendo isto para Josué: Moisés, meu servo, é morto. E olhando a vida de Josué, ainda jovem, e assumir tão grande responsabilidade não era fácil. Mas diga-se que todos nós, no momento de tomar ou de assumir responsabilidades,
às vezes o joelho bate palma, treme um pouquinho. Treme um pouquinho. Se você olhar, quando Deus chama Moisés, lá no livro de Êxodo, Moisés deu um caminhão de desculpas. Eu não posso, eu não sei falar, por que não mandarão, quem sou eu? Mas todas as desculpas para Deus, elas não funcionam, meus irmãos. Quando Deus chama, Deus chama. Quando Deus salva, Deus salva. Não adianta dar desculpa. E sabemos que no final Deus disse para Moisés: tá bom, você quer que Arão vá com você e seu irmão? Ele vai, mas você vai. Você não está isento da missão. Você vai. Agora, Josué é o homem da vez. É aquele que Deus está dizendo: olha, Moisés, meu servo, é morto. E quando Deus nos chama para fazer algo, mas não temos coragem de fazer, qual deve ser nossa postura? Deus chama você claramente pelas Escrituras, pelo ensino da sua palavra, que você deve pregar o Evangelho para o seu vizinho. E aí você diz: e agora? O pastor não está aqui, o que eu vou fazer? Como é que eu lido com isso? Você deve orar, pedir sabedoria para Deus, pedir que Ele te dê as palavras quais você deve falar. Mas Moisés, meu servo, é morto. E o que é que Deus vai dizer para ele? Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Josué, essa vai ser a sua missão. Meu servo Moisés é morto. Agora você vai conduzir esse povo. E ele vai dar as orientações para Josué. Como Josué deve proceder para ser bem sucedido naquela missão. Mas eu pergunto, nós temos uma missão a cumprir? Sim ou não? Temos uma missão para cumprir? Nós olhamos para um texto como este, para que Deus nos oriente como cumprir a missão que Ele está nos dando? Ou nós ficamos só preocupados? E agora? O que eu vou fazer? Então é importante nós lembrarmos daquilo que nós conhecemos das Escrituras. Você lembra que o profeta Jeremias disse lá em Lamentações: quero trazer à memória o que me dá esperança. Então traga na sua memória o que você conhece das Escrituras. Eu estou aplicando aquele texto aqui, não estou fazendo uma interpretação dele, mas estou aplicando Jeremias, Lamentações de Jeremias. Traga à sua memória as Escrituras, traga aquilo que você conhece, e aí você vai cumprir a missão que Deus está te dando. Meus queridos, Deus não vai pedir nada que Ele não nos capacite para fazer. Porque se Ele fizesse uma coisa tal como esta, Ele deixaria de ser Deus, Ele pecaria. Mas Ele não vai fazer isso. O nosso Deus é santo. E Ele vai nos pedir algo que Ele nos capacita para fazer. Ele nos capacita para fazer. Então, primeiro, quando Deus nos chama para fazer algo e não sabemos o que fazer, por onde começar, então comece confiando nas promessas de Deus. Você não sabe por onde começar?
comece confiando nas promessas de Deus. Se você puxar na sua memória, Mateus 28, já o último verso, Jesus disse o que aos seus discípulos? Eis que estou convosco todos os dias. E qual era a missão que os discípulos tinham a executar? Ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. E ele está dizendo, eis que estou convosco todos os dias. Então confie nas promessas de Deus. Ele está com você. Não esmoreça, não recue, dê um passo à frente. É o que ele diz para Josué no verso 3, grande promessa: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Que promessa! Ele vai cumprir as promessas que ele fez. Eu conto esse testemunho para a glória de Deus. Quando eu fiz faculdade, quando eu fiz primeiro, segundo e terceiro ano, eu tive um professor de química, física e matemática. O mesmo professor. Química, física e matemática. 3 anos eu estudei com esse professor. E sabe como ele se denominava em sala de aula? Espírita, bruxo e pai de santo. E eu fiquei orando um tempo e perguntando, Senhor, o Senhor não me colocou aqui nessa escola de graça. Eu não caí nessa escola de paraquedas. E eu preciso apresentar o Evangelho para este homem. Eu preciso apresentar o Evangelho para este homem. Deus disse, eis que estou convosco todos os dias. Eu devia temer aquele homem, porque ele era bruxo. Ele dizia que era bruxo, pai de santo e espírita. Ele se denominava assim na sala. O pessoal, quando ele entrava na sala, o pessoal se encolhia. Parece que abria a aba assim para ele passar, sabe? Não, ele era um cidadão super educado, extremamente educado. Mas se alguém falasse uma coisa meia torta, ele ia para cima. E eu falei, Senhor, eu preciso evangelizar esse homem. Pelo menos abrir a tua palavra e ler para ele. E fiquei orando, e um belo dia, eu tive a oportunidade de chegar na faculdade às 16 horas, porque o rodízio do meu carro começava às 17. E eu cheguei 16 horas na faculdade. Então, toda segunda, eu comecei a chegar na faculdade às 16 horas, para fugir do rodízio. Em São Paulo tem rodízio de veículo. E eu chego na faculdade e eu faço o quê? Estou lá, vou fazer o quê? O professor não tem acesso ao espaço dos professores. Mas daí, tinha um professor que ele era muito dado. O que você pedia para ele, ele procurava de alguma forma te ajudar. Então eu cheguei ali, fiquei quando ele foi chegando. Professor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu disse, o que você está fazendo aqui agora? A aula começa 15 para as 7, você já está aqui 4 horas da tarde? Eu disse, professor, eu tenho que fugir do rodízio, por causa do rodízio e tal. Ele falou, então, e você vai ficar fazendo o que aqui agora na faculdade? Vai para a biblioteca? Eu falei, não quero ir para a biblioteca. Você vai fazer o que então, Edmilson? Eu falei, se eu pudesse, eu gostaria de tomar um cafezinho no mezanino dos professores. Ousado esse jeito, né? Um cafezinho no mezanino dos professores. Então você quer entrar e tomar um café conosco? Eu digo, olha, se eu tivesse a oportunidade, será joia. Eu vou ser eternamente grato a você. Ele disse, então pode começar de agora, porque já vai entrar comigo. E eu entrei. Então toda segunda eu chegava 4 horas, eu tinha passagem livre. Entrava. Então cada dia eu sentava em uma mesa, os professores estavam ali, eu sentava em uma mesa com um diferente. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem. Posso sentar aqui para tomar um cafezinho com o senhor? Pode.
Então eu ia lá e pegava 2 cafés, o meu e o dele, né? E colocava ali e tomava café, até que eu cheguei na mesa daquele professor. Até que cheguei na mesa daquele professor. Boa tarde, professor. Ele olhou assim, baixou a cabeça. Boa tarde, Edmilson. Não falou mais nada. Eu ofereço água ou café? Não ofereci nenhum dos dois. Deixei minha bolsa, saí, peguei 2 copos com água, coloquei na mesa, fui do outro lado, peguei 2 copos de café e coloquei na mesa. E sentei com ele. Agora eu podia escolher um ou outro. E daí, quando eu sentei, ele falou assim: obrigado. Precisa de alguma instrução, alguma orientação sobre alguma disciplina? Eu falei: não. Só quero ter aqui a alegria de tomar um cafezinho, um copo com água com o senhor. Só isso. Ele baixou a cabeça, eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Ele sentado aqui, eu aqui. Ele lendo o que ele precisava, eu lendo a Bíblia. 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, segunda-feira que sento com ele, ele disse: você está lendo a Bíblia? Eu falei: sim, professor, estou lendo a Bíblia. Isso é, eu percebi que o seu jeito é jeito de crente. Né? É jeito de crente. Eu falei: então, professor, eu sou salvo em Cristo Jesus e sirvo a Ele na Igreja Batista. E sou ministro do Evangelho. O senhor é pastor? Sim. Sou formado em bacharel em teologia. Ah, que bom, que bom. E baixou a cabeça. Ele é assim. Aí eu peguei e falei: posso ler um texto da Bíblia para o senhor? Só ler, eu não vou comentar nada. Eu quero só ler um texto para o senhor. Ele falou: fique à vontade. Então aí eu tenho a oportunidade. Né? E eu tive a oportunidade de evangelizar aquele homem. Não ganhei para Cristo, mas eu tive a oportunidade. Irmãos, você pode confiar nas promessas de Deus. E a cada dia que eu sentava ali, eu sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que Deus ia me dar a oportunidade. Eu sabia que Ele ia me conduzir para falar com aquele homem. E é interessante que aquele homem não aceitou Cristo. Mas teve um aluno, dias depois, na sala de aula, que fez uma piada com este livro. E ele falou para o aluno: levanta. Levanta, você que falou isso. Levanta. O aluno levantou. Ele falou: você conhece da Bíblia? Você conhece a Bíblia? E o aluno falou: um pouco, professor. Ele disse: você não conhece nada. Se você conhecesse da Bíblia, você não falava mal desse livro. Então eu quero agora que você peça desculpa para a classe. E especialmente para o senhor Edmilson. Um espírita, bruxo e pai de santo, se dobrando ou reverenciando este livro. Irmãos, Deus está conosco. Confie no Senhor, independentemente de quem seja a pessoa. Ele disse para Josué: eu estou contigo. E assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Tudo que eu prometi a Moisés, eu estou contigo. Então Deus está conosco. Confie nas promessas de Deus. Em segundo lugar, dependa da intervenção divina. Dependa da intervenção do Senhor. Irmãos, o nosso papel é pegarmos o bastão e pregarmos o Evangelho. Quem vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito de Deus, não somos nós. Não somos nós. Nós vamos pregar, nós vamos falar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Não sabemos. Então dependa da intervenção divina na salvação de almas. Se fôssemos nós que convencêssemos o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós iríamos cometer os maiores pecados do mundo, porque nós só iríamos pregar para quem nós queríamos, né? Perto de, né?
Parece que nós devemos ser bem seletivos. Esse eu quero no céu, esse tem que ir para o inferno. Não é? Mas não, é Deus quem dá o conhecimento. Então, confie na intervenção divina. Olha o que ele disse para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. São promessas, palavras para alguém que está assumindo uma missão. E que estas palavras servem também para nos encorajar, para nos motivar. Porque Moisés cumpriu a missão dele, Josué cumpriu a missão dele, e nós, como igreja de Cristo Jesus, precisamos cumprir a nossa missão. Enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, nós temos uma missão a cumprir. E qual é a missão? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão. O que é que diz Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins. Agora, guarda esse texto em mente, porque você precisa confiar na intervenção divina, precisa depender disso. Jesus foi morto aonde? Onde Jesus foi crucificado? Qual cidade? Jerusalém. Ele foi morto em Jerusalém. Ok? 40 dias depois, ele manda os discípulos para onde primeiro? Jerusalém. Você lembra de Pedro? Lembra? Eu posso imaginar aqui Pedro: Senhor, eles mataram o Senhor 40 dias, e manda a gente para lá? É assim? Mas você precisa depender da intervenção divina. Eles foram para Jerusalém e lá pregaram o Evangelho. E Pedro se tornou o quê? O apóstolo que abriu a porta do Evangelho aos gentios. Ele é o primeiro a pregar a Cornélio. Entende? Mas ele pregou, 3.000 almas se converteram. Depois, mais um sermão, 5.000. É aquele homem que dependia da intervenção divina, que não questionou quando Cristo disse: volta para Jerusalém, é lá que vocês vão ficar, é lá que vocês vão começar. Qual é a sua Jerusalém? Será que é aquele vizinho, aquele amigo? Será que é aquele amigo, aquela amiga que você falou de futebol, falou de Olimpíadas, falou de todos os esportes, mas não falou de Cristo Jesus? Será que é ele a sua Jerusalém? Será que ela é a sua Jerusalém? Então dependa da intervenção divina. Obrigado. Dependa, ninguém te poderá resistir. Vá e fale, com coragem. Em terceiro lugar, não permita que a dúvida te atrapalhe. Irmãos, enquanto nós temos algo a fazer, uma responsabilidade a assumir, N dúvidas vêm em nossa mente. Será que é isso mesmo que o Senhor quer? Será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Eu falei aqui, é fácil. Parece fácil dizer que eu estou indo para Londrina, né? Parece fácil. Se vocês querem saber, projetei ficar em São Paulo mais uns anos. Até disse, né? Comprei apartamento, reformei, vou morar em São Paulo. E mora onde? Perto da estação de metrô. Eu até brinco com o pessoal, tem uma linha só para mim, né? Mas não é ali que Deus quer. Deus tem outros planos. E nós precisamos estar atentos e abertos para ouvir e compreender os planos de Deus.
e compreender os planos de Deus, e não permitir que a dúvida nos atrapalhe. Será que é mesmo ali? Será que eu vou? Não vou? Eu prego para ele? Não prego? O que é que eu faço? Eu seguro o bastão? Eu não seguro? O que é que eu faço? Quais são as dúvidas? Olha o que diz o versos 6 e 7, que tira todas as dúvidas das nossas mentes. Quando nós somos fortes e corajosos, todas as dúvidas desaparecem. Ele disse para Josué: ser forte e corajoso. Irmãos, e nós precisamos ser forte e corajosos para segurar o bastão até o dia de Cristo Jesus. Porque N coisas querem nos atrapalhar. N coisas querem nos atrapalhar a não segurarmos o bastão. Suas atividades começam qual horário? Na parte da manhã. E termina qual horário? Na parte da noite. E são tarefas costumeiras, tarefas diárias, compromissos que precisamos arcar todos os dias com eles. São os nossos afazeres. Aí o pastor Rafael diz assim: irmãos, terça-feira nós vamos fazer um culto ao ar livre. Ah, pastor, não dá, eu trabalho até tal hora, eu chego cansado. Não dá, pastor, não aguento. No outro dia eu tenho que sair 6, não sei se é 6. Eu tenho que sair naquele horário que começam minhas atividades, logo cedo no dia seguinte. Eu não vou, pastor, não conte comigo. Ótimo. Agora puxa na sua memória quantas atividades, quantas coisas você já fez se não tinha nenhum vínculo com a igreja à noite. Mas se for um culto, eu não vou, pastor, não dá, eu estou cansado. Olha, veio uma família, visitou a igreja, e eu preciso de 2 casais para me acompanhar nessa visita. Eu vou com minha esposa, mas também eu quero mais 2 casais, porque indo em 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, realmente vai mostrar a unidade da igreja. Então eu preciso de mais 2 casais para ir comigo. Ah, pastor, infelizmente vai só o senhor e sua esposa. Nesse dia aí não dá para a gente. Não, são N coisas. N coisas. Eu lembro de um jovem, isso aí era jovem, né? Lá em Feira de Santana, de onde vim e Cristo me salvou, nós chamamos ele: olha, nós vamos fazer uma atividade, só que essa atividade é diferente. Tá? Nós temos 8 jovens que visitaram a igreja no último domingo. 8 jovens visitou nossa igreja no último domingo. E nós precisamos de 16 jovens, porque nós tínhamos 45 jovens na igreja. Então nós precisamos de 16 jovens. E nós vamos de 2 em 2 visitar cada um deles essa semana. Eu conto isso porque o que deu a desculpa que não podia, que tinha atividade cedo, ele jogava bola comigo 5 horas da manhã. Não, eu não vou porque amanhã tem futebol. Imaginou? E eu disse para ele: eu sei que tem. E eu vou estar lá 5 da manhã para jogar. Porque nós jogávamos terça e quinta, 5 horas da manhã. Então eu vou estar lá 5 da manhã. Mas eu vou com eles. Eu já tenho meu pai. Eu vou com quem visitar fulano? E aí ele disse: mãe de Deus, não tem jeito. Eu não posso ficar para trás. Me põe no grupo. Irmãos, são coisas básicas. Mas quando nós falamos da obra de Cristo, aparecem N coisas para atrapalhar. Você sabe disso.
Você sabe disso. Você é testemunha disso. Você vive isso diariamente. Diariamente. Então não permita que a dúvida te atrapalhe. Ou o que é que tem outra coisa que eu posso fazer? Eu estou com dúvida disso, é isso mesmo? Não é? O que é que eu faço? Então ele está dizendo, seja forte, seja corajoso. E siga e faça o que Deus quer que você faça. E por fim, siga as instruções divinas pela fé. É o que ele diz no verso 8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, siga as instruções divinas pela fé. Conheça a palavra de Deus. Tem 2 versos que para nós cristãos é fundamental. Um deles é Mateus 22, se não 27 e 29. Errais não conhecendo as Escrituras. E o outro texto é João 5,39. Porque julgais ter nela a vida eterna. Você tem a vida eterna? Amém. Mas quantos aí fora que não têm a vida eterna? E você precisa falar desta palavra. Não cesses de falar desta palavra. Não cesses. Para Josué não foi fácil. Quantos ali queriam aquela posição dele? Quantos queriam assumir o lugar de Moisés? Mas ele disse, não cessa, Josué. Fala. Mostra para o povo a palavra. Eu te coloquei no lugar de Moisés. E você vai conduzir este povo. E eu posso dizer que Josué segurou o bastão e conduziu o povo à terra prometida. Ele não soltou. Ele foi até o fim. Por quê? Porque ele confiou na promessa de Deus. Porque ele dependeu da intervenção divina. Ele não permitiu que a dúvida atrapalhasse ele. E ele seguiu as instruções pela fé e confiou. Se é isso que Deus diz, é isso que eu vou fazer. Eu quero terminar com esta projeção. A maneira como enxergamos nossa missão irá determinar nosso nível de envolvimento. Como você enxerga a missão? Como você vê a missão que Deus confiou a você como igreja? Como você vê? Porque a maneira como nós vemos nossa missão irá determinar nosso nível de envolvimento nela. Também vai determinar nossa adoração, vai determinar nosso serviço, vai determinar nossa doação. Vai depender muito de como nós vemos, de como nós enxergamos. Você vê que é importante pegar o bastão? Você vê que é importante continuar fazendo missões? Isso vai determinar o nível de seu envolvimento. Isso vai determinar a sua prontidão, vai determinar a sua vontade, vai determinar o seu desejo, vai determinar o seu amor por esta missão. Mas tudo depende de como você vê. E o meu desafio para você, como igreja, é que você veja a obra missionária como algo primordial. Primeira coisa que você deve trazer na sua memória é missões. Eu vou segurar o bastão até o dia de Cristo Jesus. Eu vou fazer missões de todas as formas.
porque eu vejo que é importante o meu envolvimento. Eu preciso colocar isso em minha vida. Eu quero me envolver com missões. Até hoje, eu participei de missões. Até hoje, eu fiz missões. Mas a partir de hoje, eu quero me dar mais. Eu quero me doar mais por missões. Eu quero me envolver como nunca me envolvi antes. Eu quero me envolver. Curve sua cabeça. Vamos orar. Ore por sua vida, colocando sua vida diante do Senhor, perguntando para Ele: Senhor, eu tenho segurado realmente o bastão? Eu tenho realmente me envolvido com missões? Eu tenho, Senhor, feito missões, mas eu posso fazer um pouco mais. O Senhor sabe. O Senhor sabe que eu posso fazer um pouco mais. Então me ajuda, dá-me força, derrama a Tua graça na minha vida, que eu possa ver o pecador como um perdido, como alguém que precisa de Cristo. Então usa-me, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Irmãos, eu estava ouvindo o pastor Edmilson e duas coisas. Ele estava falando daquele testemunho, aquele bruxo espírita lá da faculdade. Então minha cabeça foi rolando para várias cenas. Então quero trazer 4 rapidamente aqui. E uma das coisas que ele colocou dos jovens, ele precisava de 16 jovens, depois também pessoas para irem com ele. Eu vou dizer assim, eu fui desafiado. Se você também, você pode me mandar uma mensagem durante a semana e dizer: Pastor Rafael, eu quero fazer uma visita contigo. Você vai fazer uma visita comigo, com certeza absoluta, eu vou te levar a fazer a visita. Pastor Rafael, tal dia e tal horário eu vou tirar tempo para fazer uma visita com o senhor. Eu vou te levar, com certeza absoluta, a visita, seja com o irmão de igreja, evangelística. E outra coisa, se você foi desafiado, você pode então desafiar outros. Pelo menos assim uns 50 irmãos ou mais que não estão hoje aqui. Então você pode mandar uma mensagem para eles. Ver o que está acontecendo. Muitos estão desanimados, muitos estão passando por alguns problemas e não sabem como sair daqueles problemas, Você pode animá-los, você pode encorajá-los, desafiá-los, que o Evangelho vale a pena, que o Evangelho é algo que no final ele te dá uma recompensa, e essa recompensa é alegria. Esses dias eu ouvi uma frase de um pastor que ele já faleceu, e o filho dele falando, disse assim: o meu pai dizia assim: enquanto as portas da igreja estiverem abertas, eu e a família estaremos lá dentro. Fiquei impressionado, impactado com essa frase. E toda a família serve a Deus. Então que seja assim o nosso coração também. Obrigado, pastor Edmilson, obrigado por Deus me usar. Eu lembro de uma vez, logo na minha conversão, eu sempre ficava pressionado. Como assim? Por quê? Porque sempre onde eu estava, eu ficava pressionado de como que eu ia falar o Evangelho para a pessoa que estava comigo ali perto. Sempre até hoje é assim. Eu estava numa fila do banco, eu estava na fila, naquela época tinha as filas do banco, eram grandes, hoje não tem mais muito isso, Então, como que eu posso falar do Evangelho para essa pessoa que está na frente aqui ou para que está atrás? Daqui a pouco a senhora da frente me olhava: nossa, quando acabar o mundo nós vamos chegar lá. Sim, Apocalipse fala também lá do mundo, vai acabar, sensado, Pronto, já era. Daqui a
pouco a fila inteira estava olhando, não mais para o cara, já para mim aqui, né? Eu estava falando com aquela senhora do evangelho, deixa eu falar, né? Outra vez, toda empresa, na faculdade também, eu lembro que estava na faculdade, eles sabiam que era crente, professor, e todo mundo sabia. Se quiserem, ninguém vai me matar, ninguém vai me torturar. Eles podem me ofender, mas ninguém vai me matar e torturar. Eu já tenho meus problemas de saúde, mas ninguém vai fazer isso. Então, eles sabiam. Na empresa também, toda empresa, eu lembro, até hoje, toda empresa. Eu não gostava de fazer hora extra. Por quê? Eu não gostava de trabalhar? Não, porque eu gostava de estar em casa com a minha família, fazendo devocional e tudo, era por isso. Mas eu fazia hora extra. Mas o meu chefe dizia, fala para o Rafael ficar na hora extra. E o chefe dizia, não, o Rafael não vai, na quarta-feira não fica. Por quê? Ele tem igreja. Toda quarta-feira estava eu, a Flávia, a Rafaela fazendo na igreja. Então, eles sabiam que era crente. Eu lembro de uma empresa que tinha o Ismael Ali Elnage, ele era árabe, trabalhava no torno. E ele, na fila do almoço, ele vivia me cutucando, me enchendo por causa do evangelho, você vê que era crente, vivia. E eu lá na minha, né? Um dia, então, eu levantava antes do almoço, porque eu queria ir ler a Bíblia, né? Eu levantava, ele sabia que eu ia ler a Bíblia, e ele viu que eu levantei, ele saiu rápido e me abordou. E eu vi que ele estava diferente. Ele disse, Rafael, é o seguinte, não quero te atrapalhar em nada, com a leitura da Bíblia, o teu descanso, mas você pode falar do céu para mim? Eu olhei para ele e disse, você quer brincar comigo, não, que não sempre brinca. Não, dessa vez é verdade, eu preciso saber. O meu irmão morreu essa semana num acidente de caminhão, e eu não sei se ele foi para o céu, e eu quero saber quando é que eu vou também. Então eu falei do evangelho para ele, né? No sábado, lá na casa dele estava ele, a noiva, né? A mãe, né? As duas irmãs e o irmão. Todos ouviram o evangelho, todos aceitaram a Cristo, todos foram para a igreja. Então isso é maravilhoso, porque eu não tenho que ficar preocupado com as minhas coisas do dia a dia, como a gente tem ficado. Como que eu vou passar de ano? Como que eu vou receber o salário? Deus suprirá, sempre ele diz isso. Se eu me esforçar, ele vai suprir. Ele vai suprir. Estávamos indo, né, quarta-feira de manhã, lá para Juquiá, Taubaté, e ali em Juquiá, então trancou tudo. E daí eu pensei, quando o trânsito, eu não ia servir para morar em São Paulo, pastor, o trânsito está assim, eu fico bastante nervoso, né? Então o Luiz tinha que dormir tarde, ele disse, o trânsito começou a demorar, daí eu disse para ele, você não dorme aí, descansa, né? Eu vou sair. Sentei no guarda-reio ali e fiquei ali esperando, né? Eu pensei, eu vou ficar aqui pensando, olhando assim, pensando em Deus para não ficar bravo. Porque eu fico bravo com a pessoa que foi imprudente, que causou o acidente. Não estava sendo imprudente, causou o acidente e está atrapalhando a vida de milhares de motoristas, né? Eu penso dessa forma, né? Daqui a pouco vem um senhor conversar comigo, lá do Rio de Janeiro, né? Eu não sei por que o pessoal, não é uma crítica, mas geralmente o pessoal não mede muitas palavras, né? Eles falam muita besteira, né? Eu lá, começou a conversar. Eu, opa, olha aí. Daí, em 5 minutos, ele já sabia que eu era pastor da Igreja Batista, que meu pastor fez, né? Ele diminuiu os palavrões. Ele começou uma conversa mais séria. Eu, beleza, agora eu preciso arrumar um gancho para tentar o evangelho. Daí já veio outro, 2 agora. Beleza, né? De onde tu é? Eu sou de Taubaté. Para lá onde é que eu estou indo, né? E a conversa foi, e quando eu estava meio me aprumando para pegar um gancho, daí começou a andar lá na frente, daí eles foram saindo. Não, corri para o carro lá, peguei 2 folhetos lá, entreguei para o Taubaté, que não tinha entrado no carro, e o do Rio de Janeiro entrou dentro do carro, né? Eu fui lá, bati na janela dele, ele abriu lá, entreguei o folheto para ele. Os 2 pelo menos, não consegui falar, mas os 2 saíram assim, né? Então, eu penso que é isto, né, que o pastor está colocando. Onde eu estiver, com quem estiver, como que eu vou falar do evangelho? De eu ficar pressionado, ou melhor, constrangido pelo evangelho. Como eu vou falar do evangelho com essa pessoa?
Os irmãos sabem, há algum tempo, né? Comecei a fazer academia, nunca tinha feito. Os irmãos sabem que eu comecei a fazer não para ficar fortão, estou com 50 anos, não velhão, fortão também não dá, né? Comecei a fazer por causa da saúde mesmo. Então, lá na academia, fazendo os exercícios que tem que fazer, eu ficava pensando, como que eu vou falar do Evangelho para esse professor que fica sempre me ensinando, né? E foi que, e lá não dá para conversar muito, né? Você conversa um pouquinho, já vem alguém e pede para, né, o professor sair e tem aquela música alta lá. Mas eu consegui falar com 2 pelo WhatsApp, que me deram abertura. Eu comecei a falar lá, e depois eu disse, eu vou falar então melhor contigo sobre isso, depois eu mando a mensagem. Então eu mandei várias mensagens e falei o Evangelho. Falei todos os versículos, Romanos, pecado, salvação, para 2. Mas tem um outro que eu estou orando. Ele é dono da lojinha lá dos suplementos, né? Ele é dono. Das bombas, né? Das coisas lá para ficar forte, né? Então, assim, ele, Jamil, eu lembro de orar por ele. Ele já tem me dado muita abertura, já sabe que eu sou pastor. Um dia eu cheguei lá e ele, pastor, bom dia, né? Ele falou assim para mim, rapaz, né? Muito respeitoso. E assim, ele me chamou a atenção. Uma hora eu acho que eu não consegui falar com ele. Ele me chamou a atenção porque ele é um polaco desse tamanho. Acho que eu nem consigo colocar minha mão aqui, o bicho é enorme. E eu fiquei pensando, já pensou, né? Se Cristo salva ele vai lá para a igreja, ele pode ficar lá na portaria, senhor. Mas ninguém vai mexer com a gente mais. Careca, polaco é enorme. Então, pastor Edmilson, obrigado. Tá? Obrigado pela mensagem, foi desafiadora, com certeza continuará sendo amanhã desafiadora. Esse é o nosso, o que nós devemos ter no coração, ser animados para pregar o Evangelho, falar do Evangelho, viver o Evangelho e sempre ficar pressionados ou constrangidos, como que eu vou falar do Evangelho para essa pessoa. Amém? Pegue o bastão e leve até o final de sua vida. Vamos orar.